Nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Nós vamos tirar todas as dúvidas, a gente vai começar da introdução e iremos até a conclusão. E eu gostaria inicialmente de lembrá-los que a redação do Enem, a proposta é única e o texto é dissertativo argumentativo. O que quer dizer exatamente isso? Um texto dissertativo argumentativo é aquele texto que você vai ter a responsabilidade de fazer duas coisas. Primeiro, você vai dar a sua opinião sobre o tema que lhe for proposto e em seguida você vai argumentar. Argumentar não é você passar a redação inteira dando informações. Argumentar significa dizer que você vai convencer o leitor de que a sua opinião, se você é a favor, se você é contra aquele assunto que está sendo solicitado no tema, você vai convencer o leitor de que você está certo. Por exemplo, eu posso, para você ter uma noção, eu digo assim, o que é um texto dissertativo argumentativo? Eu olho para esse ginásio poliesportivo e eu digo que ele é um ambiente agradável. Esta é a minha opinião de que esse ambiente é agradável. Outras pessoas podem achar que não é. Aí, para provar e convencer quem está me ouvindo de que esse ambiente é agradável, aí eu uso estratégias. Por exemplo, eu digo ele é agradável porque ele é amplo, porque ele é arejado, porque ele é bem conservado. Então, esses são os detalhes que fazem o ouvinte se convencer da agradabilidade do local. Então, é por isso que a gente diz que argumentar, dissertar argumentativamente é você fazer duas coisas: dar a sua opinião e convencer o leitor de que você está certo. Então, vamos iniciar a nossa aula. Conforme vocês estão vendo nos telões, nós estamos hoje a trabalhar o assunto, é a estrutura da redação do Enem. No nosso primeiro encontro eu deixei claro que essa estrutura, esse modelo é do Enem, porque é o único lugar, é o único vestibular que deixa claro para o candidato qual é o modelo que ele quer. Esse modelo do Enem você pode usar em qualquer outra instituição, em qualquer outro vestibular. Mas outros modelos de dissertação argumentativa, repetindo, você não pode usar no Enem. Esse modelo está no Guia do Participante, que é aquele material que eu disse que está no site do INEP, e que o Enem diz, esse modelo aqui, quem quiser passar tem que seguir. Tá certo? Em primeiro lugar, vamos nos lembrar, título. O título é facultativo. Se você quiser botar na redação, bem. Se você não quiser botar, também está bem. Agora, quem colocar o título vai ganhar uma linha. Ele é contado como linha escrita. Eu prefiro que vocês não coloquem, porque quando erra acentuação, a palavra é minúscula, você põe maiúscula, como é contado com linha escrita, eles vão e descontam os erros. Então é uma linha a mais para você errar alguma coisa. Eu prefiro dizer que não. Vamos nos lembrar de outra coisa. Como é que eu começo minha redação, por exemplo, sem título? Começa na linha 1. Você olha a linha 1 e coloca o seu dedo para marcar o parágrafo. Várias redações que nós estamos devolvendo, os alunos estão fazendo um parágrafo errado. Estão pecando, porque fazem quase 100 ou exageradamente quase no meio da linha. Então, a melhor maneira de você detectar qual é o tamanho ideal do parágrafo é quando você põe um dedo, o seu dedo na linha. Aí você sabe que a partir da lateral do seu dedo para frente você começa, tá bom? Essa é competência 4, erro de parágrafo. Então vamos começar. Para iniciarmos esse encontro, vamos conhecer criteriosamente o modelo proposto pelo Enem
no seu último guia do participante. Pessoal, eu negritei, porque o guia do participante, para quem perdeu minha aula da outra vez, é uma cartilha que o Enem todos os anos liberava, dizendo como é que queria a redação. Quando foi em 2013, no ano atrasado, foi a última vez que essa cartilha saiu. E ele explica que ele quer a redação desse modelo que nós vamos trabalhar aqui. No ano passado, a cartilha não saiu, mas eles colocaram uma observação no site, dizendo o seguinte, que tudo que eles consideraram de informação em 2013 ia repetir em 2014. Então é por isso que eu negritei. Esse material foi distribuído em todas as escolas públicas. Muitos de vocês conhecem e até têm. Aluno de escola particular teve que olhar no site e pesquisar. Tá? Então vamos lá. Eu proponho a vocês que, para seguir esse modelo da redação do Enem, a partir de hoje, quem quiser já fazer direitinho, veja que nós já vamos, no próximo encontro está em agosto, já está muito perto do Enem, vamos fazer corretamente. A introdução, ela é uma parte importantíssima na produção do texto. E eu gostaria que vocês fizessem a redação com 4 ou 5 parágrafos. Não façam redação com 3 parágrafos. Quem faz introdução, só um parágrafo para o desenvolvimento e a conclusão, vai perder pontos na competência 2, que é aquela que vai se preocupar com a estrutura do texto. Então eu oriento que vocês façam 4 parágrafos, um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o da conclusão. Quem dominar o assunto, quem souber falar muito sobre o tema que foi proposto, é bom que você faça 3 parágrafos no desenvolvimento, um para a introdução, 3 para o desenvolvimento e o da conclusão. Agora, se é um assunto que você teme, diz, eu não vou falar muito que eu não sei, ou então eu posso cometer incoerências, faça 4 parágrafos. O modelo que eu proponho é o de 4 parágrafos. Tudo bem? Até aqui? Vamos ver o que você deve fazer no primeiro parágrafo. A redação suponha, você não vai botar título. Pôs o dedo na competência 1 para marcar a margem. E na linha 1 você já começa a desenvolver a introdução. De acordo com o que o Enem quer, ele diz que a introdução deve ter 2 coisas obrigatórias: o tema mais a tese. Todo mundo tem que compreender isso. Ninguém mais vai perguntar. Eu posso começar a minha redação com pergunta? Não. Eu posso começar a minha pergunta fazendo uma comparação? Não. Está claríssimo isso para o Enem. A introdução, ele quer que você mostre para o leitor sobre que assunto você vai falar. Isso é chamado apresentação do tema. E logo a seguir você põe um ponto e faça a tese. A tese é sua opinião sobre o assunto. Tem que ficar claro na introdução do leitor o que você acha disso, tá? Eu repeti aí, o que é o tema? É a apresentação do assunto que irá ser discutido no texto para o leitor. E o que é a tese? A tese é a opinião do produtor sobre o assunto proposto na prova, seja lá que assunto for. Se for sobre cultura indígena, que é um tema muito propenso, se for sobre a questão racial, certo? Então você vai colocar isso em prática. A introdução da redação do Enem tem que ter pelo menos uma pausa. Você apresenta o tema, ponto. Usa um conector, aí a tese, a sua opinião. Repetindo, todos os outros vestibulares, você pode usar outros modelos, o do Enem não, por conta desse guia do participante. Eles colocaram que só querem esse modelo, tema mais tese. Bem, aqui eu coloquei um exemplo
para todo mundo conhecer como é que vocês vão fazer a redação na parte da introdução. Vamos nos lembrar da quantidade de linhas. Façam 5 linhas. Professor, e se eu não tiver terminado o meu raciocínio, posso passar para a linha 6? Pode. É obrigado a escrever até a metade da linha para ser contado como linha escrita? Não. Você pode terminar na linha 6 ou em todos os outros parágrafos antes da metade da linha. Hoje, isso era uma ideia do passado, que o aluno era obrigado a escrever do meio até o final da linha. Não existe mais. Hoje, o que existe é essa concepção. O que importa é que na linha tenha uma palavra completa e não uma sílaba. Por exemplo, se eu dissesse, é necessário isso para o bem de toda a população. Aí eu botasse popular e na outra linha botasse são. Não só tem uma sílaba naquela linha, aí isso não é contado como linha escrita, porque não existe nenhuma palavra naquela linha, existe uma sílaba, tá certo? Mas eu posso terminar com a sílaba? Pode, desde que você não faça só o mínimo, tá? Então vamos compreender, vamos repetir, frisar bem. O título é facultativo, tem gente que gosta de botar, quem quiser usar o título vai colocar no meio da linha 1, bem no meio da linha 1, não coloque ponto final, porque normalmente o título tem o verbo, tem verbo dentro dele, aí dispensa, tá? Comece com letra maiúscula, vocês sabem. Quem optar por botar o título vai ser contado como linha escrita. Se vai ser contado como linha escrita, vão contar os possíveis erros que possam aparecer ali, tá certo? Eu prefiro orientá-los que não coloque. Pode, no título pode ser pergunta, na introdução não, que a introdução é tema mais tese, tá certo? Bem, vamos repetir, eu vou fazer a redação sem o título, vou começar na linha 1, colocando o meu dedo como referência do parágrafo de margem e começo com o tema. Eu dei aí um exemplo, a relevância da língua portuguesa no mundo contemporâneo. Esse tema é um dos mais fortes candidatos à redação do Enem deste ano, tá? Quem quiser, anota esse tema, está aí na sua apostila e desenvolve a redação da próxima semana. Veja, não existe uma problemática dentro do tema, não existe, é você quem vai criar, tá? Para poder você dar uma solução lá na conclusão. O tema está tipo te questionando, na sua opinião, qual é a relevância? Relevância quer dizer importância da nossa língua, da língua portuguesa no século 21. Tá? Eu considero todas as importâncias possíveis. A nossa língua cresceu muito. No mundo existem 12 países que falam a língua portuguesa. Desses 12 países do planeta, apenas 8 têm a língua portuguesa como a oficial, que é o caso do Brasil. E é importante que você saiba que nós somos, em número de falantes, o maior país que fala esse idioma. Nós somos em torno de 200 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. E por que nesses 15 anos ela é tão relevante, tão importante? Porque o Brasil é cenário mundial de negócios, de turismo e de esporte. Então, no século 21, nós já podemos contar a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016, a Copa do Mundo do ano passado, e foi necessário, por conta desses grandes eventos, muitas pessoas aprenderem a falar para poder vir trabalhar aqui. E hoje nós temos até próximo à nossa cidade o Porto do Pecém,
que necessário é que os chineses, coreanos que estão vindo trabalhar aprendam a nossa língua. Então, na sua opinião, a nossa língua é uma identidade cultural? Sim, é uma forma de nós sermos vistos lá fora, porque existem palavras que são exclusivas da nossa língua. Por exemplo, a palavra saudade. Para quem não sabe, em nenhum outro idioma do mundo existe a palavra saudade. Nem no inglês, nem francês, nem no alemão. Essa palavra é exclusiva da nossa língua. Saudade para retratar a melancolia, falta, ausência de alguém e uma sensação de incômodo. Tá certo? Então eu queria... ela está me perguntando se pode ultrapassar o limite da linha. Eu acho que é da margem, da linha que faz a margem. Não. Quando você terminar a sílaba, você põe o tracinho de lado. Professor, e se não der? Se você terminar com um A, com um M, você põe o tracinho na curva do A, bote em cima da perninha o acento, se não der para botar de lado. Na pior das hipóteses, embaixo, nunca em cima, tá? Qual a diferença de título do tema? Bem, o tema é o assunto que você vai falar. E o título é uma síntese daquilo que você falou. Por exemplo, quem escreve uma novela, quem escreve um filme, quem escreve um livro, a última coisa que faz é botar o título. O título é uma frase que resume toda a história. E o tema não. O tema é um assunto que te é dado para você discutir. Tá certo? Então vamos lá. Eu já comentei um pouquinho sobre isso. Vamos supor que você chegue ao Enem e o tema seja a relevância da língua portuguesa no século XXI. Pessoal, observe o parágrafo. Todo mundo está vendo que tem uma margem. Nunca, 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 3 vezes, para você não esquecer, repita, copie e cole o tema na introdução, não pode. Seja esperto, pegue o tema, a relevância da língua portuguesa no século XXI, mude a posição das palavras ou simplesmente dê sinônimo. Ninguém pode copiar e colar o tema dentro da introdução. Por exemplo, no século atual, tá? No mundo contemporâneo, no século atual é sinônimo de mundo contemporâneo. A língua portuguesa tem se difundido de forma expressiva e veloz. Com isso, tem alcançado importância nos mais variados setores. Ponto. Todo mundo observou que se eu pegar o Fábio Frota, que é um professor de matemática, e ele pegar a sua redação, nem que ele não tenha visto o tema, mas ele saberá sobre que assunto você vai falar, porque ele leu. No século atual, a língua portuguesa tem se difundido de forma expressiva e veloz. Com isso, tem alcançado importância nos mais variados setores. Qualquer professor de química, de biologia, de inglês, pegando sua redação, ele sabe, esse aluno vai falar sobre a importância da língua portuguesa no século XXI. Entenderam? Isso é que é o tema. Eu dei 2 dicas sobre o tema. Ele é nessa ordem. Primeiro você apresenta o tema para depois dar opinião sobre ele, que é a tese. Nunca o contrário. E eu não posso copiar o tema que o concurso me deu dentro da introdução. Eu tenho que ser esperta. Eu mudo a ordem das palavras, eu dou sinônimo para elas, ou eu suprimo ou coloco uma para que fique claro sobre o que o assunto vai falar. Imagine que um professor vamos supor, de química, não tenha visto o tema, a relevância da língua portuguesa no mundo atual. Mas se ele ler essas 2 linhas, ele saberá qual é o assunto. Ponto. Por causa disso, como é o nome disso, pessoal? Conector. O que é o conector? É uma palavra ou uma expressão que serve para ligar o que eu disse antes com o que eu vou dizer depois. Por causa disso, o governo federal com letra maiúscula, quando é que governo é minúsculo? Quando ele não está especificado.
Ou então vem dizendo, por exemplo, o governador fulano de tal, no governo de Dilma Rousseff, minúsculo. Mas quando o órgão está no lugar da pessoa, com letra maiúscula, tá? O governo federal deve desenvolver projetos que alcancem a sociedade como um todo, principalmente nas escolas, com o propósito de fortalecer cada vez mais a difusão do idioma, assim como os usuários devem demonstrar interesse em manter a língua como a identidade cultural do país. Eu quero que vocês entendam para poder eu passar para o desenvolvimento. A segunda parte da introdução é chamada tese. O que é a tese? É a minha opinião sobre o assunto. Na tese, todo mundo preste atenção. Você pode dar pista quem vai resolver o problema lá na conclusão, que aí é o governo federal e a sociedade. Você pode deixar claro para o leitor quem vai solucionar o problema. Na opinião de quem escreveu esse parágrafo, na opinião dela, ela botou: por causa disso, o governo federal deve desenvolver projetos que alcancem a sociedade como um todo, na opinião dela. Principalmente nas escolas, com o propósito de fortalecer cada vez mais a difusão do idioma, assim como os usuários, que é a sociedade, que somos nós, devem demonstrar interesses em manter a língua como a identidade cultural do país. Significa dizer que quem escreveu esse parágrafo já deu pistas para o leitor. Quem vai solucionar o problema na conclusão serão governo federal e sociedade. Professor, é obrigado a fazer isso? Não. Você pode dar sua opinião sem dizer quem vai resolver. Eu posso dizer quem vai resolver lá no desenvolvimento? Pode, sem problema. Agora, em algum momento, ou na introdução, ou no desenvolvimento, eu tenho que dizer quem vai resolver o problema. Ficou claro isso? Eu estou mostrando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você dizer na introdução quem vai resolver. Aí, claro. Lá na conclusão, você vai dizer isso aí. Como é que o governo vai resolver esse problema de incentivar os alunos a valorizarem a língua portuguesa nas escolas? E como é que a sociedade vai fazer para demonstrar que ela valoriza a nossa língua como uma identidade cultural? Certo? Lá na conclusão você vai fazer isso. Então, gente, a introdução da redação do Enem é só isso. Tema, ponto, conector, tese. Professor, eu posso dar mais de uma opinião? Pode, mas você sabe, se der 2, 3 opiniões, lá no desenvolvimento você vai ter mais trabalho a desenvolver. Tá certo? Vamos responder aqui uma perguntinha. Eu posso começar o meu parágrafo da introdução com um conector? Não. Conector, ele vai começar a partir e pode, se for advérbio, tipo esse aí, no século atual, que é um conector, mas a gente não pode chamar isso de conector, ele é chamado adjunto adverbial de tempo. Por que que eu não posso começar a introdução com conector? Porque conector é algo que liga o antes e o depois, e não teve nada antes, porque o texto está começando agora, tá certo? Eu não posso por isso. Bem, vamos para o desenvolvimento. O modelo que eu estou mostrando a vocês é o de 4 parágrafos. Se é de 4 parágrafos, o desenvolvimento vai ter 2, tá? Segundo e terceiro parágrafos, eles são chamados de desenvolvimento. Esses nomes negritados que vocês estão vendo, esses verbos no imperativo, mandando, dando ordem, impondo, não foram criados por mim. Foram criados pela comissão do MEC-NEP. E é você que vai ter que fazer isso. Ele diz assim: selecione. Isso aí é a competência 3, pura. Quem acrescentou essa informação seguinte fui eu. Botei selecione ideias. Quando eu vou fazer minha redação, eu tenho que fazer um projeto do texto. E o projeto do texto eu coloco 3, 4 ideias que eu sei a respeito do tema. Se o tema era a relevância da língua portuguesa no mundo contemporâneo,
Então eu tenho que colocar 3 ideias, certo? O crescimento do país, mais desenvolvimento, a expansão do turismo, são ideias que eu estou selecionando e eu vou trabalhar no meu texto. O esporte, etc. Informe. Essa palavra negritada é do Enem, informe. Aí é onde você vai demonstrar que é um bom leitor, que você lê, que você assiste a telejornais, que você compactua de diálogos com outras pessoas sobre determinados assuntos. Eu botei informe situações relacionadas ao assunto. A informação, ela é rápida. Tem aluno que começa lá do Brasil colônia, dos índios, que os nossos colonizadores portugueses fizeram isso e aquilo. O texto não é informativo, o texto é argumentativo, é uma outra coisa. Ele diz, organize suas ideias. Aí você selecionou 3 ou 4 ideias, você diz, essas vão ficar no 2º parágrafo e essas 2 no 3º parágrafo. Relacione as informações com outras áreas do conhecimento. O corretor do Enem vai procurar isso. Essas informações que eu estou falando sobre a língua portuguesa e a sua relevância no mundo contemporâneo, eu estou relacionando com a história, eu estou relacionando com a geografia política, com a sociologia, tá? Com a filosofia. Tem que ficar claro para o leitor que aquelas opiniões, aquelas ideias estão relacionadas com que outra área do conhecimento. Depois tem aí, cite fatos da vida real de ampla discussão social. Fatos da vida real, vocês vão dar exemplo de coisas que têm relação com o tema. Se o assunto é a relevância da língua e você confirma que a nossa língua no século XXI, ela é uma das mais importantes do mundo, aí você vai selecionar fatos da vida real. Por quê? Você pode falar, por exemplo, da questão do mercado do comércio. Na cidade de Miami, por exemplo, quem já esteve lá sabe que basicamente você não precisa falar inglês. São tantos brasileiros comprando, visitando, fazendo turismo, que em qualquer loja você pode falar normalmente em português e alguém entenderá, alguém saberá. Então a nossa língua é importante por isso, que força americanos a estudarem o português para poder estarem ali. Estarem trabalhando o idioma até no momento em que estão vendendo, comercializando seus produtos. Por fim, dê novas opiniões. Diga se isso é bom, se isso é ruim, se isso afeta o cotidiano da nossa sociedade. Diga se isso faz a população se orgulhar de nós sermos o único país da América Latina que fala português. Que é umas dificuldades, inclusive nessa última Copa que houve lá no Chile, a Copa América, a gente percebia que havia uma grande dificuldade das seleções participantes, salvo engano, 8, tinha técnico argentino. Porque ninguém dos países vizinhos querem técnico do futebol daqui, do Brasil. Porque a dificuldade, um dos entraves, eu vi até uma entrevista, é a língua. Para os jogadores e para os técnicos. Já tem esse entrave com o espanhol. Por fim, ele diz, argumente. Argumentar é convencer o leitor de que suas opiniões estão corretas. Aqui, pessoal, eu estou dando 8 maneiras de como é que você argumenta no desenvolvimento, no 2º e no 3º parágrafos. Por exemplo, dando exemplos, eu botei, pode ser exemplificação, enumeração. Enumeração é quando você dá uma sequência de fatos. Você diz, o brasileiro atual está apreensivo com a política. Aí você diz, pois a inflação voltou, vírgula, isso é uma enumeração. O dólar passou da casa dos R$3, vírgula. Todos os produtos alimentícios e de utilitários estão mais caros. O nome disso é enumeração. Quando você diz uma coisa, vírgula, outra coisa, vírgula, outra coisa, vírgula. São provas que você quer deixar claro para o leitor por que você está dizendo isso. Pode sim, que nesse contexto tem significado de aproximadamente. Outra maneira, causa e consequência. Vamos supor que você vai falar sobre violência contra a mulher.
Quais são as causas? A cultura, o machismo que ainda impera, tá? A associação com drogas, com bebida lícita, como o álcool, seria causas da violência contra a mulher, intolerância. Quais são as consequências? Famílias desfaceladas, homens presos, a casa tendo que ser guardada pela justiça, filhos traumatizados, sequelas físicas e psicológicas. Então aqui eu tenho como informação as consequências. Outro exemplo, comparação. A comparação pode ocorrer de duas maneiras, ou por semelhança, quando você compara a fragilidade da política brasileira com a política argentina, e ela pode acontecer por contraste, por diferença, quando você compara, por exemplo, a educação brasileira com a educação da China, que cresceu muito e está bem melhor. Indagação, indagação é pergunta. Eu posso fazer pergunta na redação do Enem? Pode, no desenvolvimento, na introdução não. Citação, citação é frase alheia. Você tem que dizer quem é o dono daquela frase, usar aspas para botar a frase dele e de preferência uma referência sobre essa pessoa. Se ele é um filósofo, se ele é um compositor, alguma coisa assim. Dado estatístico, você tem que dizer a fonte. É obrigado a ser verdadeiro e ele é em símbolo. Se você diz que nós estamos aproximadamente, você não sabe com um dado real, que a população brasileira atual é constituída de 13,67% de adultos analfabetos. Aí você diz, conforme o último censo do IBGE, a população adulta brasileira está constituída de 13, o numeral. Dado estatístico na redação, nunca escreva por extenso. É o numeral 13,67, seguido do símbolo de porcentagem. Não pode inventar, repetindo, tem que dizer a fonte. De onde você tirou aquele dado? Por fim, a definição. Definição é um conceito. Você vai dizer o que é aquela coisa. Por exemplo, se você diz que violência contra a criança, você diz a violência contra a criança é uma atitude bárbara ou é uma barbárie. Como você está usando o verbo ser, ali é uma definição. Então, pessoal, é importante você verificar que aqui no desenvolvimento eu coloquei pelo menos 8 maneiras de como argumentar para aquele aluno que não sabe. Na tese, pode existir um argumento? Pode, mas eu acho que nem vai ter essa necessidade, já que os argumentos eles são específicos do desenvolvimento, tá? Mas pode. Aqui, no caso de não concluir a palavra na margem, como devo proceder para não cometer um erro de translineação? Eu expliquei. Se não der, você põe o tracinho ao lado, na pior das hipóteses, se tiver em cima daquela faixa, daquela moldura, você põe o tracinho embaixo, nunca em cima, tá? Outra pergunta é sobre... Posso usar fatos passados como consequência dos acontecimentos presentes? Pode sim, principalmente se o tema versar sobre política, sabe? Quando ele diz assim, consequência dos acontecimentos presentes. Por exemplo, por que estamos indo às ruas? Já tem uma manifestação marcada para 16 de agosto. O país inteiro vai se manifestar. Por que as pessoas estão mais esclarecidas? Porque durante tempo as pessoas tiveram medo de manifestar seus pensamentos, suas ideias, seus anseios. Pode sim, você pode citar fatos passados para justificar o momento presente. E quando na margem não for possível separar a palavra, faço a separação incorreta? Não. Quando não der, lá na linha você deixa o espaço em branco e traz a palavra inteira para a linha de baixo. Eu vou perder ponto por ter deixado aquele espaço em branco? Não. Se for 1, 2, 3 vezes. Só perde se você
você repetir diversas vezes essa parte que fica em branco. Não podemos colocar na redação, no título, o mesmo tema da proposta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não vai nem ser visto como título. Tema é um resumo de tudo que você escreveu, perdão, o título. E o tema é um assunto que alguém está te propondo para você discutir. Eu não posso confundir tema com título, tá? Não pode copiar o tema como título. O que está me perguntando é isso. Outra informação, se a fonte citada é uma sigla, exemplo, ONU, é necessário colocar o significado, Organização das Nações Unidas? Não. Quando a sigla já é bem corriqueira, como ONG, ONU, IML, agora, quando for outro elemento de sigla da geografia, por exemplo, a OIT, aí você abre parênteses e coloca o que é, com as iniciais maiúsculas. Se colocar ONU, significado, não tem problema, pode colocar, mas não é necessário quando a sigla já é bem batida. Cuidado quando você for colocar, por exemplo, ONGs no plural, não tem o apóstrofe, tá certo? Esse CDs, DVDs, TVs, não tem o apóstrofe. Onde vocês virem está errado. Esse apóstrofe é usado da língua inglesa para dar ideia de posse. Você passa em determinados comércios, aí tem o nome de uma pessoa. Por exemplo, o nome do cara é Alberto, Roberto, aí ele quer usar o nome suprimido. Eles Betos, lanchonete Betos. Aí tem o apóstrofo, porque ele está dizendo que aquela lanchonete é própria, é dele, do Beto. Tá certo? Quando você disser, isso é um trabalho para ONGs, no plural, não tem o apóstrofe. Tem o ONG e o S minúsculo. Esse S é só para dizer que é mais de um, que é plural. Tá certo? Essa mesma regra se aplica para TVs, DVDs, CDs. Se o tema for sobre pirataria, aí você vai dizer pirataria de CDs. CD maiúsculo e o S pequenininho, minúsculo, sem apóstrofe, tá certo? Qual a melhor maneira para utilizar a paráfrase quando fazemos uma citação? Você não cita, não usa as aspas. Quando é uma paráfrase, já passa a ser autoria sua. A melhor maneira é não usar as aspas e você diz, parafraseando fulano de tal, aí você diz o autor que você está fazendo isso. Agora, se não for paráfrase, o uso das aspas é obrigatório, tá? Vamos para outra dúvida. Se avaliarmos os dois últimos temas da redação do Enem, percebemos que estão ligados a leis. Será que a lei da redução da maioridade penal não seria um forte tema para esse ano? É sim. E hoje eu não vou comentar sobre isso, porque foi a pauta inteira da minha aula passada. Agora, tenham cuidado para não dizer que já está valendo. Ela foi votada e aprovada na Câmara Federal. Ela ainda vai para o Senado, vai voltar para a Câmara para voltar 2 vezes. Ela ainda não está definida, aprovada, e ainda vai sofrer a sanção da presidente. Se eu errar uma palavra, posso fazer isso? Eu como pão, ele botou coma. Um único traço, inclusive essa regra, hoje ela é usada em qualquer concurso no Brasil, não só no Enem. Toda vez que você errar uma palavra, não é para botar parênteses, não é para riscar, não é para botar 2, 3 traços em cima da palavra. Basta um, que o leitor precisa ver o que foi que você errou para poder você ter repetido a palavra ao lado. Só é uma vez, e isso está valendo para todo vestibular, Unifor, UES, UVA, URCA e as particulares. Qualquer vestibular no Brasil, tá? Essa modalidade é bem contemporânea. Outra pergunta. É permitido colocar palavras na segunda pessoa do plural na redação? Não. A segunda pessoa do plural, pessoal, que é o vós, nem as bíblias contemporâneas se usa mais.
Até as Bíblias já estão traduzidas tudo para a terceira pessoa. Segunda pessoa do plural é vós. Quem é que vai escrever uma redação todinha dizendo vós tendes, etc, etc? Não complique o fácil, tá? Outra perguntinha. Na redação, pode usar palavras em inglês? Pode, qualquer idioma. Você pode usar, por exemplo, aquela palavra da lei seca, que eu dei até o exemplo, blitz. Se for singular, você termina no Z, né? B-L-I-T-Z, blitz, com aspa. Se for no plural, com a letra E, fica blitze. Por quê? Porque é uma palavra alemã. Blitz não é inglês, é uma palavra alemã. E no alemão, o plural não se faz com S, se faz com E. Aí é blitze, tá certo? Entre aspas. Se você vai colocar sobre alimentação, fast food, entre aspas. Não precisa italizar com sua letra. Quem italiza é a digitação. Escreva normal, entre aspas. Se você vai colocar, por exemplo, online, também entre aspas. Mesmo essas palavras mais comuns. Shopping center, também. Por quê? Porque ninguém diz eu vou ao centro de lojas. Todo mundo diz vou ao shopping center. Se você escreve a palavra tchau dentro do texto dizendo, por ironia, que parece um tchau da política na corrupção do Brasil, tchau é uma palavra italiana, você coloca entre aspas, tchau, pizza, tá certo? E por aí vai. Quando se usa os termos o mesmo e a mesma, também foi explicado na aula passada. O mesmo e a mesma é um erro chamado francesismo ou galicismo. Não escreva na sua redação para se referir a alguém ou a algo. O mesmo e a mesma eu só uso com sentido de semelhança se eu digo você veste as mesmas roupas, você tem as mesmas dúvidas. Percebem que é com sentido de semelhança? Quando eu digo você veste as mesmas roupas, você veste as roupas semelhantes, tá? Quando eu digo você frequenta os mesmos lugares, tá correto? Porque tem sentido de semelhança, sentido de confirmação. Quando eu digo foi ele mesmo que fez isso, estou confirmando, está correto. Quando é que é errado na nossa língua na atualidade, que é chamado francesismo ou galicismo? Quando eu uso mesmo, masculino, ou mesma, feminino, para me referir a algo ou alguém. Se eu dissesse, a lousa não reproduz imagem, eu não posso dizer, a mesma tem um desenho. Eu tenho que dizer, ela tem um desenho. Porque na nossa língua, na nossa gramática, está claro isso. Quem serve para indicar pessoas e objetos são os pronomes retos e os pronomes demonstrativos. Quem usa o mesmo são os franceses, porque na língua dele não tem esse pronome reto. Eles usam o mesmo para se referir coisas e pessoas. Tá certo? Então na redação é errado por isso. Esse erro é chamado galicismo ou francesismo. Posso usar os dados citados no texto de apoio? Pode. Você pode copiar e colar o dado estatístico do texto de apoio. Copia e cola. Cite a fonte. Normalmente a fonte ela fica embaixo do texto, tá?